explicou, me apresentou aqui, a minha maior identidade, além de ser esposo da Sabrina, pai do Rodrigo, da Rafaela, é ser um homem de Deus, é ser um homem temente a Deus. Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Nem sempre na minha trajetória de vida eu tinha esse entendimento. E eu quero nessa noite trazer a oportunidade para você conhecer um pouco mais desse Deus, conhecer um pouco mais daquilo que Ele tem para você. Então eu quero te pedir, tomar a liberdade de pedir a você que você me faça um favor. Posso pedir? Sim ou não? Sim. Não ouvi? Sim ou não? Sim. Que você abra o seu coração, que você se dispa de qualquer preconceito, que você se dispa de qualquer bloqueio e simplesmente ouça, simplesmente receba, e aquilo que de fato fizer sentido para você, você então receba, e aquilo que talvez num primeiro momento não fizer sentido para você, você coloque em algum lugar, num mosaico, num quadro, na parede, e que amanhã, ou quando chegar em casa, você possa revisitar isso novamente, e aí analisar se faz sentido, você receba, e se não faz sentido, então você refute, coloque fora, e não acumule aquilo que não faça sentido para você. E eu quero começar trazendo essa mensagem, fazendo uma pergunta para vocês. Sinceramente, o que é sucesso para você? Qual a sua definição de sucesso? Por muitas vezes eu me fiz essa pergunta. Eu comecei a minha trajetória profissional na indústria calçadista, venho do vestuário, de empresas de calçados. Trabalhei 23 anos nesse segmento. E naquela época, para mim, a minha definição de sucesso era alcançar maiores cargos, alcançar um status através do próprio cargo, gerente, diretor, coordenador, acumular riquezas financeiras, dinheiro propriamente dito. Essa era a minha definição de sucesso. E que eu não estou dizendo que está errado, mas era a minha definição de sucesso. E eu passei grande parte da minha vida na corrida dos ratos, ou seja, em busca de sucesso, em busca de prestígio, em busca de crescer nas empresas que eu estava inserido, porque eu entendia que isso era sucesso. E ao longo dessa caminhada, eu fui deixando pelo caminho saúde, fui deixando pelo caminho família, fui deixando esposa, filhos, amigos, em busca somente de sucesso e dinheiro. E eu cheguei a um ponto na minha vida que eu era tão pobre, que eu só tinha dinheiro. Eu vou repetir. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu era tão pobre, que só tinha dinheiro. Mas, Magnus, ter dinheiro é ruim? Não, muito pelo contrário. Ter dinheiro é muito bom. Ter prosperidade financeira é muito bom. Mas a que custo, a que preço? O que é verdadeiramente importante para você? O que faz diferença na sua vida? Se você pudesse tirar toda a tua riqueza financeira, todo o teu dinheiro, você que é empresário, você que é bem sucedido na vida, o que te sobraria? Você já parou para pensar nisso? O que te sobraria? Pois um momento da minha vida eu estive diante disso. Um momento diante da minha vida eu cheguei à conclusão que eu não tinha nada, eu só tinha dinheiro. Foi num momento onde eu tinha um auge profissional na minha vida, um momento da minha carreira profissional, e eu fui transicionar, sair de uma empresa que eu era diretor de uma planta fabril lá no Ceará, e eu entreguei um projeto lá, estava voltando para o Rio Grande do Sul,
E aí surgiu uma oportunidade na região metropolitana de Fortaleza para eu trabalhar numa outra empresa, que também era de um gaúcho, que também era aqui do Sul. E eu fui lá, então, conhecer essa empresa. E aí, cheio de arrogância, cheio de prepotência, chegando naquela empresa, achando que eu ia embarcar toda a minha experiência, todo o meu aprendizado, todo o meu know-how, todo o meu sucesso dentro daquela empresa. O dono da empresa, o proprietário, disse assim: olha, eu comprei um pacote de treinamentos com uma determinada empresa aqui, e já que você está chegando agora, vá fazer junto com os times de gestores, para que a gente tenha um alinhamento de pensamentos. E eu olhei para ele assim, com 23 anos de experiência, com sucesso profissional, mais alto cargo que eu podia chegar dentro do ramo, ganhando muito dinheiro. E eu olhei para ele e pensei assim: eu fazer treinamento, o que essa pessoa vai me ensinar que eu ainda não saiba, que eu já não tenha vivido? Mas era condicional aquela proposta, então eu fui fazer esse treinamento. Cheio de arrogância, cheio de prepotência, no primeiro momento era algo bem disruptivo, e de pronto eu não aceitei aquilo, né? Aquilo não encaixou comigo. Achei que era uma turma de doido, né? Que era uma coisa meia lunática lá. Começava às 7 horas da noite o treinamento, cantando bom dia, né? Celebrando o dia, às 7 horas da noite. Eu pensei assim: meu Deus, onde é que eu fui parar, né? Mas ok, eu tinha que estar ali, e ali eu fui acompanhando aquele treinamento. Eram 20 sessões, 20 aulas, né, naquele treinamento. Porém, aquele conteúdo que estava sendo ministrado, ele começou a falar comigo, porque era algo que eu vivia: gestão de pessoas, liderança, gestão de conflitos, alta performance, resultados extraordinários. E aquilo começou a falar comigo, até que eu fui aquebrantando. E aí eu baixei a guarda e comecei a emergir no processo de transformação daquele treinamento, daquela empresa que propunha aquele desenvolvimento humano. E aí eu fui fazer parte, então, de um grande evento, que é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Fui lá fazer parte daquele treinamento, mas ainda cético, ainda arrogante, ainda prepotente, porém um pouco mais aberto. E essa decisão de me abrir naquele momento começou a transformação na minha vida. Por isso que eu te peço, abra o teu coração, aproveite aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer sentido, também descarte, para que você realmente não acumule nada que faça sentido. Porque foi essa decisão que começou um processo de transformação na minha vida. Primeiramente e puramente racional e emocional. Porém, dentro desse processo de desenvolvimento, eu comecei a enxergar que a alta performance, a minha, a sua, de qualquer nós, passa por 3 esferas, vamos dizer assim, 3... me fugiu o termo agora, mas 3 patamares, 3 concepções, que são inteligência racional, que é a cognitiva, que é a que todos nós desenvolvemos na academia, na escola. A inteligência emocional, que pouco nós temos a oportunidade de desenvolver, mas também existia uma, e talvez a mais importante de todas, que é a inteligência espiritual. E naquele momento, a inteligência espiritual, para mim, não casava direito. Por quê? Porque eu vinha de uma cultura religiosa, de religiosidade, uma série de preconceitos. Para mim, naquela época, era um Deus inalcançável, era um Deus muito distante, era um Deus que se ouvia falar, mas não era um Deus presente. Talvez você possa estar vivendo um momento como esse. Mas ali, Deus sabia que para que Ele pudesse me alcançar, para que eu pudesse estar aqui essa noite falando com você, Ele tinha uma estratégia certa. Ele precisava
entrar pelo racional, para que eu pudesse chegar a conhecer esse Deus de forma espiritual. E ali iniciou um processo, onde eu fui imergir nessa grade de treinamentos, onde eu fui imergir nesse processo de desenvolvimento das minhas emoções, com o objetivo puramente de performar melhor, de ganhar mais dinheiro, de alcançar cargos maiores, ser CEO de grandes empresas, ocupar cargos maiores, porque a minha definição de sucesso era ter muito dinheiro, ou ter uma tranquilidade financeira. A minha definição de pai é quando eu pudesse dar uma qualidade de vida para os meus filhos. A minha concepção de marido é quando eu pudesse dar para a minha família, para a minha esposa, uma tranquilidade financeira, uma boa casa, um bom carro, um bom limite na conta bancária, um bom cartão de crédito. Essa era a minha definição e concepção de sucesso. Mas nesse processo que eu iniciei, eu comecei a entender, de forma cognitiva, que sucesso era muito mais do que isso. Que sucesso era ter tempo de qualidade com os meus filhos. Que sucesso era eu, numa segunda-feira à tarde, rolar no chão e brincar com meus filhos. Era numa terça ou quarta-feira, pegá-los e almoçar com eles. Independente do dia da semana, eu ter tempo de qualidade com a minha esposa. É eu ter lazer, é eu ter amigos de qualidade. Mas eu comecei a entender também que uma definição de sucesso era também eu conhecer mais de Deus. E eu, nesse processo de desenvolvimento, eu comecei a buscar a conhecer Deus. Mas como eu falei, Deus era algo muito distante para mim. Era algo muito distante. E como talvez você já ouviu falar, o sucesso deixa pista, né? Deixa rastro. Eu comecei a olhar as pessoas que eu modelava, as pessoas que eram referência para mim, e eu comecei a olhar para elas e entender o que elas têm diferente. E eu comecei a encontrar nelas a presença de Deus. Então, de forma cognitiva, eu pensei assim, opa, isso faz diferença. Tem algo diferente aí. Eu vou procurar conhecer, então, esse Deus. E assim eu fiz. Fui buscar conhecer esse Deus, que fazia tudo que eu via Ele fazendo na vida dessas pessoas que eram referência para mim. E teve uma das pessoas muito importantes nessa trajetória, que foi o Paulo, que se tornou um grande amigo, depois um sócio, e que foi uma pessoa com a qual eu conheci esse Deus que podia realmente fazer uma transformação na minha vida. E ali então eu comecei a procurar mais desse Deus. Mas ainda muito resistente cognitivamente, né? Muito incrédulo, muito sem saber verdadeiramente se era real, se isso podia acontecer mesmo, né? Eu me lembro que eu ia às reuniões cristãs e ficava meio atemorizado com o que acontecia lá, né? Ficava olhando, tentando entender de forma lógica e cognitiva como aquilo acontecia. E assim foi por algum tempo. Até que nessa transformação de desenvolvimento emocional, eu decidi, então, transicionar de carreira. Eu tinha uma carreira profissional no ramo da indústria, como CEO, diretor de grandes empresas, grandes plantas fabris. Já tive mais de 1.000 pessoas ao meu comando, diretamente. E aí eu decidi, então, com essa novo processo que eu estava vivendo, transicionar de carreira. Porque ao longo desse processo eu comecei a entender que as pessoas tinham dores, tinham problemas assim como os meus. Viviam na corrida dos ratos em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de riqueza, deixando muitas vezes tudo aquilo que era importante e de mais valor no meio do caminho. E naquele processo já de conhecer mais Deus, dentro do processo de desenvolvimento emocional também,
Deus falou comigo através de uma ferramenta cognitiva. Eu ouvi muito claro e identifiquei qual era o meu propósito. E o meu propósito era ajudar pessoas que viviam uma vida como eu. Uma vida louca, ferrenha, buscando somente prosperidade financeira e deixando o resto da vida uma bagunça. E eu decidi então transicionar de carreira. E larguei um alto cargo, um alto salário, em busca desse propósito. E eu quero que vocês repitam comigo: processo. Mais alto, processo. Tudo é um processo. Eu precisava passar pelo processo para que eu pudesse viver essa nova história, que eu pudesse viver essa nova carreira, que eu pudesse realmente estar preparado para cumprir esse propósito. E eu meio que atropelei o processo. Talvez com a intenção humana, com a ansiedade humana, com o objetivo de querer fazer tudo com as mãos, de como sempre foi a minha vida toda, derrubando parede, né, enfrentando leões, abrindo trincheiras. Mais uma vez eu havia tomado a decisão por impulso. E naquele momento que eu estava nesse processo, a minha esposa Sabrina está ali, amada, abençoada. O holofote aqui não me deixa te ver direito, né? Mas ok, está ali ela. Levanta, por favor, Sabrina. Uma salva de palmas aí para Sabrina. Nesse processo eu descobri que ela estava para me deixar. Eu já estava no segundo casamento, ela é minha segunda esposa. O nosso casamento já estava destruído e eu não sabia. Distante dos meus filhos, naquela rotina de trabalho, correndo atrás. E ela estava para me deixar. Nós morávamos no Ceará, em Fortaleza, e todo final de ano a gente vinha para o Rio Grande do Sul fazer uma visita, né, aos familiares e passava as férias aqui. E bem nesse momento, né, ela estava preparada já para vir com os meus filhos para o Rio Grande do Sul e não voltar mais. E para mim estava tudo perfeito, estava tudo maravilhoso. Só que para ela não estava. Porque o meu foco estava em outro lugar. Não na minha família, não nos meus filhos. E aí nesse momento que ela revelou isso, e a gente estava passando por esse processo de transição, eu pedi que ela confiasse no processo que eu estava passando, que ela desse mais um voto de credibilidade, tendo eu já gastado vários votos ao longo da vida, né, com ela, já tendo desperdiçado várias chances que ela tinha me dado. Mas nesse momento, nós entendimos que era verdadeiramente algo diferente. E ela me deu esse voto, e eu sou grato a ela muito, até hoje, por esse voto que ela me deu. E nós iniciamos um processo de transição. Só para você tangibilizar, eu saí no domingo de um salário, de um prolabore, de um faturamento assim, para zero na segunda-feira. Transicionando de carreira e buscando e viver esse propósito que eu tinha entendido que era a minha missão. Porém, eu não tinha vivido o processo. E na época nós morávamos num condomínio de luxo, em Fortaleza, tínhamos 3 carros, os filhos em escola particular. E nesse processo, foi um carro, foi outro carro, foi economias, o que tinha no banco foi limite de cartão de crédito, foi conta especial. Até o momento que nós tivemos que sair do condomínio, que não tinha mais como pagar o condomínio, não tinha mais como pagar o aluguel.
e fomos morar bem numa favela, numa periferia de Fortaleza, que era o que nós conseguimos pagar na época. E eu ainda estava nesse processo de transição de implementar a minha nova carreira, de me posicionar no mercado, de vender o meu trabalho, algo que a vida inteira foi vendido. Eu fazia sempre melhor que os outros para ser comprado. Eu não sabia vender o meu trabalho, eu não sabia vender a minha identidade, eu não sabia vender o meu talento. E dentro desse processo que eu fui forjado, fui colocado a fazer, a gente teve que se mudar para a favela, e foi eliminando algumas contas, daí a gente ficou com um carro mais top, que acabou tendo que vender depois para pegar um mais barato, e com o dinheiro comer mais uns dias, mais uns meses, e assim foram quase 10 meses. Quem aqui conhece a OLX? Quem conhece a OLX aqui? Levanta a mão bem alto, quem conhece a OLX? Eu me tornei um perito na OLX. Eu comecei a vender tudo que nós tínhamos na OLX para comer mais um dia. Começou primeiro por aquilo que a gente não usava, né, comumente. Bicicleta das crianças, moto elétrica, lavadora de louça. Ou seja, nós sentávamos e fazíamos as contas para ver o que a gente tinha para pagar a escola, para fazer o rancho, a comida da semana, para pagar o aluguel, para pagar a energia. Precisava X reais. E a gente caminhava por dentro da casa, eu e ela, e nós olhávamos, o que tem aqui que vale isso? E aí tirava foto, e postava no OLX, para vender, e poder ter o dinheiro para passar mais uma semana. E nós chegamos a um ponto, né, que a gente falava dentro de casa, dava eco, porque não tinha mais. O que sobrou, para encurtar, eu só tenho pouco tempo aqui, para encurtar, o que sobrou foi uma cozinha modelada, que não tinha como vender em partes, e a geladeira, porque era essencial. E que depois a gente acabou trocando pela reforma da casa, né, quando a gente entregou o imóvel. E assim nós fomos dentro desse processo. Mas nós críamos que nós tínhamos tomado a decisão. Nós acreditávamos naquela decisão de viver aquele propósito. E ainda naquele desenvolvimento de fé, eu me lembro que, imagine aqui para você ter um parâmetro, não sei se você conhece Fortaleza, mas da onde nós morávamos até onde eu ia atender os meus clientes, pro bono até então, porque a minha crença não tinha virado, eu não conseguia vender. Quando o cliente chegava na minha frente, eu oferecia de forma gratuita, porque intelectualmente, emocionalmente ainda, uma voz interna dizia assim, você não está pronto, você não está preparado, entrega, vai estudar, vai fazer pro bono. E aí eu estava indo para atender esse meu cliente pro bono, pagando combustível, pagando passagem, pagando o espaço para atender esse cliente, que era mais ou menos daqui na Zona Sul. Praticamente atravessava a cidade. E lá em Fortaleza tem os terminais de ônibus, então, da casa que a gente morava, até onde o ônibus passava, eu ia a pé, e eu pegava um ônibus aqui, custava R$2, ia até o terminal, do terminal, era gratuito de um terminal para outro terminal, então eu pegava, de forma gratuita dentro do terminal, e ia até o local onde eu ia atender o meu cliente. Então eu gastava R$2 para ir, e R$2 para voltar. Fizeram as contas? Sim ou não? E eu saía então para trabalhar, para entregar o meu trabalho, para me posicionar no mercado com R$4, que era o que tinha para aquele dia. E aí eu me lembro que foi umas primeiras vezes, eu não sabia pegar o ônibus em Fortaleza, só andava de carro por lá, não sabia pegar o ônibus. E numa dessas eu peguei, então fui caminhando umas 3 quadras até a rodovia, pegar o ônibus para ir para o terminal. Cheguei no terminal, perguntei, olha, qual é o ônibus que vai para tal lugar que eu precisava ir? É o ônibus tal. E o ônibus tal veio, eu entrei.
Só que aquele ônibus, ele ia no final da linha para onde eu queria ir. Ele dava a volta em todo o centro de Fortaleza para terminar lá onde eu ia chegar. E eu tinha um horário. E eu não podia me atrasar. E eu desci, então, no centro de Fortaleza, num calorão de uns 45 graus, mais ou menos assim, do jeito que eu estou, de terno, puxando uma bolsa executiva, com um peso danado, uns 40 graus, e naquele momento eu comecei a orar. Mas uma oração de questionando Deus. Deus, por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou tendo que ter essas privações? Porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para voltar, porque eu ia ter que pegar outro ônibus até o lugar, e eu não ia ter dinheiro para voltar, eu ia ter que arrumar uma carona para voltar. E aí, encontrei a parada, e eu fui conversando com Deus, e foi a primeira manifestação que Deus fez de forma legítima, e que eu pude perceber de forma clara, foi nesse dia. Eu entro no ônibus, o ônibus chega, eu entro no ônibus lotado. Quem é que já pegou ônibus lotado aqui? Levanta a mão. Sabe como é que é, né? E eu não podia perder aquele ônibus. Se eu passasse da parada, eu estava lascado, porque eu não tinha mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu peguei e fui atrás do motorista. O ônibus entrava por trás, passei a roleta e fui parar atrás do motorista, né? Olhando o para-brisa do ônibus, para que quando eu visse a parada, né, eu descia logo, porque se eu perdesse, estava lascado. E eu, segurando naquele ferro assim, atrás do motorista, e lá atrás, no fundo do ônibus, tinha 3 senhoras, sentadas no fundo do ônibus. E quando eu estava lá, eu entrei no ônibus, já percebi que ela me olhava. Quando eu estava lá atrás, lá parado, tinha uma senhora no meio que ficava me olhando, com olhar fixo. Você já percebeu em algum lugar isso? Você entra em algum lugar, tem uma pessoa te olhando com olhar fixo? E assim estava eu naquele ônibus, eu conversando com Deus, brigando com Deus ali, o ônibus lotado, ele me empurra para lá e para cá, e eu aqui segurando e brigando com Deus, literalmente brigando com Deus. E volta e meia eu olhava com o canto do olho para aquela senhora me olhando. Esvaziou o ônibus, encheu o ônibus, e aí nós indo para lá e para cá, daqui um pouco esvazia tudo lá atrás, esvazia o corredor, fica todo mundo sentado, eu de pé, somente eu de pé, todos os bancos da frente sentados, e somente aquela senhora lá sentada lá atrás, me olhando. E eu continuava naquela luta com Deus. E aí, repita comigo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você não está aqui por acaso. Fala para quem está do teu lado aí, você não está aqui por acaso. Quando, de repente, a pessoa que estava do meu lado levanta e sai. E eu já cansado, eu disse, agora eu vou sentar. E quando eu fui fazer menção de sentar, eu olho, aquela senhora levanta lá atrás. O que eu imaginei numa fração de segundo? Ela vai vir sentar aqui. E eu segurei um pouquinho. Não, vou esperar para ver o que ela vai fazer. Se ela passar direto, eu sento. Se não, eu vou dar lugar para ela. E ela chegou, sentou. Só que normalmente ela sentaria assim, ó. O motorista estava ali, ela sentaria aqui. Ela sentou com a bunda de quina no banco, assim, e eu de pé aqui. E ela sentou assim, olhando para mim. Escancarou daí, né? Olhou direto. E eu ali, daqui um pouco eu dei uma olhadinha assim, sabe aquela olhinha de baixo assim, né? E ela estava assim para mim, ó. E aí eu olhei para ela assim, ela pegou na mão, ela pegou nesse braço assim, e disse assim, Deus mandou te dizer que é para você perseverar, que no tempo adequado, no tempo certo, adequado, tudo vai acontecer na sua vida. E largou aquela bomba e saiu. Largou aquilo para mim e desceu. E eu fiquei com aquele negócio ali. E aí eu fui atender meus clientes, e eu vou dar uma acelerada, senão 70 minutos não vai dar tempo, né? Aí eu fui atender meus clientes, e nós estávamos num processo que nós não tínhamos mais o que vender. E aí eu disse para minha esposa um dia, eu disse, olha, não vai dar mais. Não vai dar mais. Eu vou voltar para o mercado de trabalho.
eu comecei a fazer currículos. E comecei a mandar para agências de emprego. Mandar para agências de emprego. Repita comigo de novo, nada é por acaso. Na mesma semana eu recebi 3 propostas de emprego. 3 propostas de emprego. Uma com um bom salário, muito bom, melhor do que eu ganhava antes, em São Paulo. Uma proposta aqui no interior do Rio Grande do Sul, e uma proposta na região metropolitana de Fortaleza, cidade de Caucaia, que é do lado de Fortaleza. E eu disse para minha esposa, olha, eu vou fazer essa entrevista. E ela me perguntou, tem certeza? É isso que você quer? Não, não aguento mais. Eu não aguento mais viver isso. Olha como é que está a casa, não tem mais o que vender aqui. E aí eu fui fazer a entrevista para essa empresa. Fui fazer a entrevista nessa empresa, e aí eu fiz a entrevista, Rodrigo, o nome dele, do diretor da empresa. A empresa era Nayane Rodrigues, você pode procurar, uma empresa de lingerie muito famosa. E eu fui então fazer lá a entrevista de emprego, para gerenciar, para dirigir toda a planta fabril deles. E aí fazendo a entrevista com o proprietário, com o dono lá, ele disse assim, olha Magnus, gostei, né, tu tem experiência, você tem uma boa vivência no Parque Fabril, no chão de fábrica, para mim está fechado. Só que eu quero te pedir para confirmar somente hoje à noite, às 8 horas da noite, porque minha esposa está em São Paulo, e ela está chegando hoje, ela é minha sócia, e eu só quero alinhavar isso com ela, mas por mim está fechado, você pode começar amanhã, mas aguarda o meu telefonema às 8 horas. Eu disse, não, beleza, tranquilo, né? Saí dali, fui então lá para onde eu atendi os meus clientes, fui atender mais um cliente pro bono, fui passar também por um processo de atendimento, eu estava sendo acompanhado por um coach, acompanhado por um mentor na época, que sabia todo esse dilema. E eu cheguei para ele e disse assim, hoje não tem sessão de coach. Hoje eu quero abrir meu coração para você. Eu estou decidindo parar. Eu não vou mais transicionar de carreira, eu não aguento mais, eu já estou tirando o conforto da minha família, até a sobrevivência. E naquele momento, ele olhou para mim, fez algumas perguntas, né? Como todo bom coach, fez algumas perguntas, me fez refletir. E uma das perguntas que ele fez para mim foi assim, será que essa certeza que você tem de voltar para o mercado de trabalho não é o que está te impedindo de fazer aquilo que você precisa fazer para viver o seu propósito? E nós chamamos de PPS, né? Perguntas Poderosas de Sabedoria, entrou como uma flecha. Então eu fui para casa e aguardando o telefonema. 8 horas, 8 e pouco da noite, quem liga? O diretor da empresa que eu estava prospectando uma vaga. E ele liga todo eufórico, dizendo assim, Magnus, ó, falei com a minha esposa, fechou, você pode começar amanhã, está tudo certo. E eu num silêncio do outro lado da linha. E aquela pergunta reverberando a minha mente. E eu já num processo de espiritualização, de conhecendo um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que zela, um Deus que provém. Eu, por fé naquele dia, em silêncio, a pessoa, o Rodrigo do outro lado, perguntou, Marcos, alô, alô, alô. E eu disse, alô. Eu disse, olha Rodrigo, eu quero te agradecer a oportunidade, né, de ter participado do processo de seleção, mas eu decidi viver o meu propósito de vida. E eu declino da oferta. E ele do outro lado, sem entender nada, né, ficou aquele silêncio no telefone, e ele disse, tá, então tá bom, boa sorte. E desligou o telefone. Daquele dia em diante, um processo estava sendo finalizado. Naquele dia em diante, as coisas começaram a mudar. Daquele dia em diante, eu comecei a conhecer um Deus que abre porta que ninguém pode fechar. A partir daquele momento, eu comecei a conhecer um Deus, de fato, que podia mudar a minha história.
E nós começamos então num processo de imersão no meu propósito de viver a nossa missão, a qual a minha esposa estava me abençoando e junto comigo, e começamos um processo de desenvolvimento e de crescimento profissional. E aí, dentro daquela minha fase que eu falava de desenvolvimento emocional, começou também a minha fase de desenvolvimento espiritual. E ali eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Começamos a colocar as nossas demandas na mão de Deus. Começamos a orar, chamar a presença de Deus. E eu me lembro que a minha esposa conta, um dia, talvez ela vai contar, que nós estávamos contando as moedas, contando, sabe, quem é mulher aí sabe, aquela que sempre fica uma moedinha jogada dentro da bolsa, né? Quando às vezes abre um bolsinho da bolsa, tem 100 reais aqui, nem lembrava que tinha. E nós começamos a fazer isso em todas as bolsas, porque nós precisávamos de dinheiro para aquela semana. Pegamos todas as bolsas dela, botamos na cama, começamos a abrir tudo que era bolsinho, e fizemos um dinheirinho ali que a gente precisava, para que a gente pudesse viver mais uma semana. E eu estava naquele processo, então, de desenvolvimento, e aí eu fui para um treinamento. Eu me lembro que a Sabrina, ela fez um shake, congelou o shake, e eu levei numa mochila térmica, e eu ia então no estacionamento lanchar aquele shake congelado, porque eu não tinha dinheiro para comer no restaurante. Eu não tinha dinheiro para comer na praça de alimentação. Mas nós sabíamos que nós estávamos no caminho certo. Nós sabíamos que Deus tinha aberto aquelas portas. E em fração assim de 15 dias, eu recebi um convite então dessa empresa, dessa pessoa que era o meu mentor, para ser um treinador da empresa dele. Eu tinha passado por todo o processo de desenvolvimento daquela empresa e tinha me destacado naquela trajetória, porque tudo na minha vida eu sempre fiz muito mais do que era para ser feito, porque era assim que eu era reconhecido, era assim que eu era comprado. E ele me convida então para fazer parte do time dessa empresa. E eu me lembro que eu precisava ficar 3 meses num processo de desenvolvimento interno, sem faturar nada. E eu não tinha mais esses 3 meses. Nós não tínhamos mais nada para vender. Mas nós tínhamos a certeza no coração que aquele era o caminho. E eu me lembro que então a gente pegou aquele carro que a gente tinha, que era o melhorzinho na época, e a gente trocou por o menor, mais barato, que até temos até hoje, eu acho que até um karma, né? Nós temos que se moldurar aquele carro. E aí conseguimos mais um dinheiro para ficar mais um tempinho naquele processo. Em cerca de 3 meses, eu recebi um convite da própria pessoa, desse meu mentor, de vir para o Rio Grande do Sul para trazer a primeira unidade desta empresa, a qual eu dirijo hoje, que é a Febracis, para trazer aqui para o Rio Grande do Sul, uma das primeiras unidades como franquia dentro do grupo. E eu me lembro que eu estava dentro da empresa lá, e ele saiu da sala dele, e eu indo para o banheiro, nós se encontramos, e ele olhou para mim assim, e disse: Magnus, onde é que vai ser a tua unidade Febracis? E numa fração de segundos, o meu cérebro foi lá na minha conta bancária, meu cérebro foi lá no cenário que eu estava vivendo, sem dinheiro nenhum, sem condições de nem ir embora naquele dia, porque eu precisava de carona. E eu olhei para ele, e aí eu disse assim: olha, se for para ser, então que seja em Porto Alegre, seja no Rio Grande do Sul. E ele olhou para mim e disse assim: então faça um planejamento, e me apresente o planejamento. Isso eu estou falando em torno de janeiro, fevereiro de 2016. Em maio de 2016 eu estava aqui em Porto Alegre, eu e a minha esposa, trazendo a primeira palestra, o primeiro treinamento dessa empresa aqui no Rio Grande do Sul, que hoje já fazem 5 anos, é uma empresa hoje milionária, uma empresa hoje que é um ativo para mim, eu não preciso estar dentro da empresa hoje para trabalhar. Hoje eu tenho qualidade de vida com os meus filhos, hoje eu tenho qualidade de vida com minha esposa, hoje eu posso ir e vir a hora que eu quiser para qualquer lugar, não sou mais escravo do relógio, não sou mais escravo de nada.
Mas nem sempre foi assim. Quando nós viemos para cá, nós não tínhamos dinheiro para comprar passagem. E eu tinha um amigo que emprestou o cartão de crédito. Nós compramos uma passagem 10 vezes e eu ia pagando para ele. Eu ficava hospedado na casa da minha irmã em Canoas, ia ministrar treinamentos lá no Cindy Loja em Gravataí. Mas Deus abre porta que ninguém pode fechar. E aqui no Rio Grande do Sul ele encontrou um parceiro que foi colocado junto comigo e que me levava para lá e para cá até que a gente começasse a montar a nossa empresa aqui. E aí vindo para cá, com o objetivo de abrir empresa, de explorar o mercado, já com as crenças reformuladas, já num processo de transformação, já conhecendo um pouco mais de Deus. Nesse processo nós viemos para cá, trabalhando dia e noite, minha esposa ligando para os clientes durante o dia, marcando palestras, seminários, treinamentos para que eu pudesse ministrar e apresentar essa nossa empresa de desenvolvimento humano. E a gente entrou, e eu entrei novamente num processo que eu vivi anteriormente. Um processo workaholic, um processo em busca de dinheiro, porque eu não tinha dinheiro e eu precisava abrir empresa. Quem é empresário aqui? Levanta a mão. Quem é empresário? Levanta a mão bem alto. Você sabe como é começar um negócio? Sim ou não? Você é eu-keep, né? Se você foi como eu, você é eu-keep, né? Você vai lá atacar, vai lá defender e vai lá cabecear também. Só troca de cadeira durante o dia. E aí nós entramos num processo workaholic, a minha esposa ainda lá em Fortaleza, e eu vindo para cá para ministrar treinamentos, às vezes ia para lá com dificuldade financeira ainda. A gente ligava de Fortaleza para cá, o pessoal achava que era do presídio, né, amor? Porque era DDD 85, daí não atendia. E hoje eu tenho lá na empresa, um dia que você for lá conhecer, cutuca quem está do teu lado e diz assim: nós vamos lá conhecer a empresa dele. Fala aí para quem está do teu lado. Quando você for lá, eu vou te mostrar um celularzinho que nós temos lá, ó, de 4 chips. Quem já conhece o nosso celular de 4 chips? Quem conhece? Aqui nós temos colaboradores, temos amigos. Um celularzinho com 4 chips, porque nós não tínhamos dinheiro, não tinha crédito, né? Lembra daquela época que ligar de Vivo para Vivo não pagava, ligar de Claro para Claro não pagava, lembra? Pois é, assim que a minha esposa fazia. Ela ligava e dizia: Humberto, que operadora tu é, mulher? Vivo, opa, peraí. Já desligava e ligava de Vivo para falar com o Humberto. Se ligasse da Claro para Vivo, era oi e caía já, porque não tinha mais crédito. Assim nós começamos a empresa. E Deus nos surpreendia. A cada treinamento, uma vez, ela me liga desesperada de madrugada, eu aqui me preparando para ministrar uma palestra no dia seguinte. Ela me liga de madrugada e diz assim: Senhor, temos um problema. Eu disse: meu Deus, o que houve? Eu pensei assim: não vai dar nada, não vai dar. E nós tínhamos vindo com o dinheiro contadinho para cá para fazer a palestra. É só, nós temos um problema, o local só cabe 150 pessoas e já tinha 450 inscritos. Tinha 450 pessoas já inscritas na palestra. Eu disse: e agora? Ok, fomos lá, negociamos, e eu tive que mudar minha passagem, pedi dinheiro emprestado para mudar minha passagem, e em vez de ministrar uma palestra, ministrei 3 palestras, 3 dias seguidos, para vender o produto, que era o primeiro treinamento de formação em coaching que nós íamos fazer da nossa empresa aqui no Rio Grande do Sul. E aí fizemos então a primeira turma, foi a maior turma de formação em coaching da Febracis, fora do ambiente Febracis, ou seja, numa cidade que não tinha Febracis, e foram 53 pessoas que conheceram essa metodologia nessa primeira turma. Já no meio disso a gente já estava transicionando para vir para cá, e aí de mudança para cá, ainda com condições limitadas, nós começamos então primeiros passos da nossa empresa, que começou na sala da nossa casa, eu e a Sabrina. E aí, naquele momento, a gente começou a empresa, e eu trabalhava, e ela trabalhava de forma contínua. A cabeça não parava, era direto o dia inteiro, correndo para lá e para cá, viajando daqui para Fortaleza. Eu tinha clientes em Fortaleza que eu tinha que atender lá, eu já era treinador, então ministrava treinamentos lá também, e tinha que vir para cá.
E aquele Deus que estava abrindo portas, aquele Deus que eu estava conhecendo, aquele Deus que eu estava tendo intimidade, eu comecei a deixar de lado. Começou a esfriar. Era como se eu fosse uma brasa do braseiro que foi tirado para o lado. E nesse caminho veio então as dificuldades. A Sabrina em Fortaleza, eu aqui, muitas vezes distante, trabalhando o tempo todo, com recursos limitados. Já comecei a me distanciar desse Deus, já não cria mais como eu verdadeiramente cria anteriormente, mas ela se manteve persistente, ela se manteve consistente no caminho, se manteve se alimentando, e eu comecei a esfriar, e esfriando comecei a entrar em pecado, comecei a cair, comecei a não mais caminhar junto com Deus. Começou a entrar o adultério, começou a entrar a pornografia, começou a entrar muitas coisas que me distorceram, que me distraíam, que fizeram errar o alvo daquilo para o qual era o meu propósito. E chegamos a um ponto onde a empresa foi inaugurada, onde a gente tem a sede hoje, com mais de 1.300 metros quadrados, aqui na Nilo Peçanha, ao lado da Adidas. Quem conhece a Febracis? Ok? Ali, onde nós estávamos já inaugurando, em 2018 a gente inaugurou com 1.200 metros quadrados, depois de uma caminhada toda de jornada árdua, eu já desviado, eu já não honrava mais o propósito para o qual eu tinha sido escolhido, tinha sido preparado, tinha sido levantado, a empresa já com dificuldades, a empresa já no vermelho, não tendo resultados, e naquele momento eu estava em pecado, e o pecado ele veio à tona, ele foi descoberto, o adultério foi descoberto, e na posição que eu estava, isso era um descrédito para aquilo que eu fazia. Eu vendia uma transformação, eu vendia uma alta performance, eu vendia um relacionamento, eu vendia uma vida extraordinária e não vivia. E do dia para a noite, eu me vi sem nada. Sem nada. Tudo aquilo eu tinha jogado fora, no meio do caminho. Tudo aquilo que eu tinha passado, eu tinha jogado fora no meio do caminho. Mas esse Deus que um dia eu conheci lá atrás, Ele sabia para o qual Ele tinha me levantado. Ele sabia para o qual Ele estava preparando. E Ele não permitiu que a Sabrina se desviasse. Ele manteve ela focada, manteve ela presente, junto. E através da oração dela, através da fé dela, através da intimidade que ela tinha com Deus, nesse momento, me lembro como se fosse hoje, o dia que veio essa informação à tona, e veio de forma, e a própria palavra diz, né, que é colocado nos telhados. A Sabrina saiu de casa com os nossos filhos, e naquele momento eu entendi, de fato, que eu nunca havia tido intimidade com Deus. Naquele dia eu entendi que tudo aquilo estava acontecendo porque eu conhecia Deus, mas não tinha intimidade com Deus. E naquele momento eu decidi então tomar uma decisão na minha vida, que era mergulhar de fato, a conhecer de fato esse Deus que eu via fazer as pessoas prosperar, esse Deus que era capaz de perdoar, conhecer esse Deus que era capaz de limpar toda a sujeira que eu tinha, esse Deus que era capaz de trazer um renovo, esse Deus que era capaz de me trazer um sopro de vida diferente.
E eu me lembro que a Sabrina saiu de casa com os meus filhos, e eu me joguei no chão de joelhos, como talvez cognitivamente eu possa olhar hoje como talvez a última tábua de salvação, e não tem problema nenhum disso. O problema é você não se render. Mas naquele momento eu me joguei de joelho no chão e comecei a orar, a clamar para aquele Deus que eu conhecia, mas não era íntimo, que Ele me tirasse tudo, mas não me tirasse a minha família. E eu comecei a orar isso, inclusive entreguei a minha empresa para o franqueador, saí da empresa, entreguei a empresa para o franqueador, porque dinheiro, fama, o negócio, para mim naquele momento era o que menos importava. O que mais importava era o meu verdadeiro patrimônio, que era a minha família e os meus filhos. E eu comecei a orar e clamar para esse Deus de joelho, e eu me lembro assim que foi algo sobrenatural, porque eu nunca tinha vivido uma experiência com intimidade com Deus. Isso era numa sexta-feira, no sábado de manhã, e as pessoas me ligando, os diretores das outras unidades, é uma rede de franquia, né? Os diretores das outras unidades me ligando, o franqueador me ligando, parentes me ligando, e eu não queria atender ninguém, eu só queria estar rendido aos pés do Senhor, orando e clamando para que Ele me desse de volta a minha família. E isso era uma sexta-feira. No sábado, eu nem lembro como foi, mas eu acho que foi a Sabrina que me mandou uma mensagem e disse: eu estou indo aí para casa e eu quero conversar contigo, nós vamos vencer isso juntos. E eu me lembro como se fosse hoje, ela chegando, e a gente sentou, a gente conversou, e a gente começou a orar, e por trás, Deus já tinha feito toda uma preparação para esse momento. Ela já estava fortalecida na fé, já tinha várias outras pessoas intercedendo por esse momento. Eu me lembro que foi um dia antes, né? Nós íamos para uma reunião de um estudo bíblico, na casa de um grande amigo, e eu, em pecado ali, eu cutucava a Sabrina, brigava com ela, fazia tudo que era coisa para ela brigar comigo, para eu dizer assim: eu não vá, não vou, até a porta da casa desse amigo, desse dia de estudo bíblico, que foi um dia antes de vir à tona toda a informação. Eu fui cutucando ela, sabe? O marido quando cutuca a mulher, ou a mulher cutuca o marido para dar uma... Alguém sabe como é que é? Sim ou não? Não, então, sabe como é que é. Aí eu fiquei cutucando ela, para ela dizer assim, fizesse qualquer coisa, para eu dizer: não, então vai tu só que eu não vou. E ela, com a sabedoria que vem do alto, que ela é, essa sabedoria que é verdadeiramente pura, ela olhava para mim e calada, até eu entrar na porta. Quando eu entrei na porta, eu não tinha mais como sair. E aí, o estudo da palavra falava sobre hipocrisia, na véspera. E aquela palavra entrou como uma marreta em mim, né? E aí depois aconteceu isso, e a Sabrina então veio no sábado para estar comigo, olhou nos meus olhos e disse: eu sei o propósito que Deus tem para a nossa vida. E fez ali, eu acredito que me fez algumas perguntas, fez com que eu trouxesse a verdade para ela, a gente clareou os fatos, eu pedi perdão, ela me perdoou, e ela pegou na minha mão e disse assim: nós vamos passar por isso juntos, nós não estamos só, nós estamos com o meu Deus, que é capaz de restituir tudo aquilo que você possa estar perdendo agora. E assim nós começamos então no processo, eu e ela, de restauração. Ficamos ali naquele final de semana. Na quarta-feira eu tinha que ir na empresa para falar com os colaboradores, porque isso veio à tona dentro da empresa. Eu tinha 40 funcionários na época, e ela foi junto comigo. A gente fez uma reunião com todos os colaboradores, e eu pedi perdão, eu coloquei a verdade à tona, pedi perdão para cada um deles.